Dr. Tiago Povo é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria, seção do Distrito Federal, e nós vamos falar de 3 tópicos importantíssimos para os 60 a mais. Obrigada por sua presença. Dr. Tiago, esquecimento, libido e equilíbrio. Esquecimento está toda hora na cabeça dos 50 para frente. Quando o esquecer, a senha, a chave, a panela ligada é sinal de preocupação e quando é um mero lapso cotidiano? A gente esquecer com o passar dos anos é até comum, né? A gente incorre em um déficit de atenção nos nossos dia a dia, né? No consultório, no nosso trabalho. A gente percebe que a gente esquece invariavelmente senhas, nome de pessoas. E quando a gente tem que se preocupar com isso? Quando isso gera um atrapalhamento do nosso cotidiano, quando isso interfere no meu dia a dia. Então, a Mônica esquece, mas a Mônica consegue lidar com as senhas de banco? A Mônica se perde em lugares conhecidos? A Mônica vai até o shopping e consegue organizar na sua mente o que ela tem que fazer lá, o quanto ela vai gastar, como ela vai ir até lá, quanto ela vai voltar. E se houver um prejuízo da capacidade de fazer as atividades cotidianas por conta de um esquecimento, de um déficit de memória, isso deve ser preocupante. Mais uma vez, esquecer é até comum. Agora, esquecer que causa impacto no nosso cotidiano, dificuldades de manejar tarefas do dia a dia, cozinhar com segurança, dirigir ou, enfim, pegar uma condução, né, gerenciar as nossas medicações, o nosso dinheiro. Nesse caso em especial, a gente vai ter que procurar a ajuda de um profissional. Gente, eu acho que a maioria aqui já viu que esquecer é comum, né? Eu entrei na rua errada, isso acontece às vezes em lugares que a gente conhece. E há um mito que o cérebro é um músculo e que quanto mais exercitarmos, melhor. Isso é fato? E quando isso deve ser feito? Tipo, faça a palavra cruzada, mas se fizer a vida inteira a palavra cruzada, também o cérebro vai se acostumar com aquilo. Como trabalhar com esse órgão tão importante? Na verdade, isso é uma verdade, não é um mito, dito leigamente, né? Mas a gente percebe, por exemplo, nos exemplos comuns, que as pessoas que têm uma melhor memória foram aqueles que trabalharam a memória ao longo do tempo. Por exemplo, as atrizes de teatro têm uma memória fantástica. Então, elas conseguem uma reserva cognitiva, uma reserva de memória, um treinamento de memória ao longo dos anos. E mesmo que a doença chegue, mesmo que esse déficit chegue, ela tem recursos trabalhados, mais uma vez, ao longo do tempo, para garantir que isso incomode ou não incomode ou incomode mais tardiamente. Então, vamos lá. A gente acha que trabalhar a memória é fazer palavra cruzada. Mas não, é fazer atividade física, por exemplo. Perfeito. Quando você vai fazer um exercício na sua rotina, que o seu professor te dá uma recomendação de um exercício, você processa aquilo na cabeça, você sabe quantas repetições. Então, quando a gente vê as recomendações sobre como manter a nossa memória boa, parece recomendações de como evitar doenças cardíacas crônicas, né? Fazer atividade física regular, manter um cotidiano de saúde adequado, manter a estimulação. Veja, no momento que nós estamos vivendo, nós estamos aí francamente em meio à pandemia, no consultório dos geriatras nós nos pegamos dizendo o oposto do que habitualmente a gente diria. Né? A gente diria, olha, Mônica, vá ver seus netos, Mônica, vá viajar, vá frequentar a academia, vá sair com as suas amigas, vá ter um cotidiano rico, frequentar a igreja. E aí a gente se pegou dizendo, Mônica, fique em casa, Mônica, não vá à igreja, Mônica, não frequente o seu ciclo familiar. Você vai ter que se afastar dos seus netos. E isso incorreu em um prejuízo funcional, sabe? As pessoas, nós já estamos aí caminhando em breve para 2 anos de isolamento e a gente percebe na prática que esse isolamento, esse baixo estímulo psíquico prejudicou a memória e a capacidade de funcionamento da memória da maioria das pessoas que começam a envelhecer.
Então, isso é a prova de que o estímulo parte de vários ciclos. Do ciclo social, do ciclo religioso, do ciclo de amizades, do ciclo familiar, intelectual, ler, produzir novos desafios. Veja, quem abre a palavra cruzada no jornal todo dia e faz aquela mesma palavra cruzada ao longo de anos a fio, não vai estar se desafiando. Se desafiar é permitir que se faça um curso novo, uma viagem nova, uma programação. O senhor deu gancho para a pergunta. O 60 mais de hoje, já que o nosso projeto é esse, é muito diferente do 60 mais de 5 anos atrás. Certamente, né? A gente percebe... Produtividade, né? Autonomia. A gente tem um contexto que chama idadismo, né? Que vocês lidam muito com isso no dia a dia, que é o preconceito contra a idade. Isso. Grita com a gente, oi, você tá me ouvindo, acha que todo mundo é surdo. Ou então fala, a sua mãozinha, põe aqui seu mão. O senhor não trata assim seus pacientes. Não, certamente que não. Certamente a gente não, as pessoas não gostam de ser tratadas como uma pessoa inferior, uma pessoa desqualificada, em qualquer faixa etária. Então, a gente deve tratar o idoso ou quem está começando a envelhecer de igual para igual. Ele é plenamente capaz. E se a gente trabalha com idadismo, preconceito contra a faixa etária, a gente deixa de aproveitar todo aquele potencial físico mesmo, né? As pessoas são capazes hoje aos 60 mais de fazer muita coisa e muito mais do que há 20 anos atrás a gente esperava. Além da questão da bagagem cognitiva. Perfeito. Né? Eu vejo uma pessoa que chega no meu consultório e diz, doutor Tiago, eu vou me aposentar. Eu falo, que bacana, que legal, um direito que você tem. Mas acende certamente uma bandeira amarela, né? Um sinal amarelo aqui. Vou parar. Vou parar e aí, meu amigo, o que você vai fazer? Então, a manutenção de projetos, a manutenção do estar ativo, fisicamente ativo, psicologicamente ativo, até para a gente arrumar o nosso lugar de fala, né? Aonde está o lugar daquele idoso? Onde ele vai se encontrar na sociedade? O que ele vai fazer? O que ele vai projetar? Quais são os seus planos? A gente não deve se envergonhar, por exemplo, de cuidar dos netos. É um papel importante que a avó faz, mas existem papéis vários que essa pessoa não deve abrir mão de cumprir. E que eu digo sempre, bonito, bacana cuidar dos netos. Agora, também não cuidar dos netos não quer dizer que você tenha que ser recriminado por isso. Você tem outras coisas para fazer. Isso é uma espécie de preconceito também. Uma espécie de preconceito. Não é. A pessoa é capaz de produzir várias coisas que não só cuidar do neto. Não é uma crítica aqui quem está cuidando do neto e aproveitando esse trabalho. Ou quem não. Abre-se um leque de possibilidades, então a idade traz essa possibilidade. A aposentadoria formal, né, financeira, traz essa possibilidade de você produzir uma coisa diferente do que você estava acostumado. Eu tenho um paciente que se aposentou e foi produzir fotografia, e ele faz aquilo com o maior prazer, ele não faz aquilo pelo dinheiro. Foi investir em trabalho voluntário. E foi, sim, de coração, ajudar o filho a cuidar dos netos. Desde que a gente não veja isso com preconceito e mantenha os nossos projetos, acho que o caminho está trilhado. E nem que seja o que resta aquele 60 mais ser aquilo, né? Eu não posso. Para a gente mudar de tópico, dentro do nosso projeto Brasília dos 60 mais, nós temos um pano de fundo mais ou menos assim. Para envelhecer com qualidade, é necessário você ter autonomia, autoestima, né, liberdade e propósito para amanhã. Ou seja, a prospecção de futuro. Semana que vem, mês que vem, eu quero fazer tal coisa. Isso faz sentido? Faz totalmente todo o sentido. A gente vê que as sociedades que envelhecem bem, o indivíduo que está envelhecendo, ele tem um propósito, ele é valorizado e ele segue os seus projetos. Então, a gente tem o reflexo do Japão, por exemplo, onde a população idosa é muito valorizada. Esses projetos conduzidos pelos idosos são extremamente valorizados. O seu papel na sociedade e a gratificação física
né, de ter a sua imagem valorizada, porque a imagem, eu não estou dizendo belo, eu estou dizendo a imagem social, Isso. de postura, de qualificação, de valorização, E de valores, que os netos valorizem os seus avós. Isso é o que faz uma sociedade envelhecer bem. Que maravilha. Falando agora de equilíbrio, é fato que por mais que estejamos bem, há mudanças, né? No corpo, na mente, a pele. Não adianta que isso ninguém vai lutar contra. Há um desequilíbrio em algum momento, natural com a idade, e esse desequilíbrio que, por exemplo, pode gerar algo perigoso, tipo queda? Há uma perda que a gente chama de senescência, uma perda natural dos nossos músculos, na nossa visão, dos nossos reflexos com o passar do tempo. Isso aliado talvez à falta de uma atividade física regular e as nossas calçadas, os nossos obstáculos, aumenta sobremaneira o risco de queda. E a queda traz o evento mórbido mais complicado para o idoso, que é a fratura. Não só a fratura, quem cai tem medo de andar, quem cai tem receio de sair. E isso prejudica fundamentalmente a autonomia. Gera isolamento. Gera isolamento, gera perda da sua capacidade funcional. O geriatra, per si, quem lida com o envelhecimento de forma geral, lida com autonomia e funcionalidade. O que a gente quer aqui não é que a pessoa viva 100, 110, 120 anos. A gente quer que ele viva funcionalmente esse período. A gente sabe que em cada fase dessa etapa a gente vai ter que ter um alvo de funcionalidade diferente. Sim. Em todo esse processo, o equilíbrio ou desequilíbrio, né, que é uma conjugação da questão visual, da questão do labirinto, né, do equilíbrio do labirinto e da propriocepção, que são os músculos, eles se organizam de forma tal que evita ou trabalha para evitar uma queda. Uma vez que a gente há um desequilíbrio nesse processo, ou para um déficit visual, ou para um déficit físico motor, ou para uma crise tão conhecida, né, que é a vertigem postural benigna ou a labirintite, as pessoas que estão envelhecendo incorrem o risco de queda. Então, preveni-la é uma necessidade. Como? Como prevenir a queda? Isso. No nosso dia a dia é o exercício, sabe? Além dos métodos vários de adaptação do nosso domicílio, das nossas calçadas, dos calçados. Mudei, 100% dos meus são tênis para festa, para baile, formatura, o que for. Hoje em dia tem várias opções, né? Tem bonitas, confortáveis. Isso. A gente diz que quando o paciente chega no consultório de tênis ou com um calçado adaptado, metade do nosso trabalho está feito. Olha, né? aí, tá vendo o que eu digo? Metade, aí a consciência corporal certamente que está ali, Legal. Né? Ele tem consciência corporal, ele tem consciência, deve fazer atividade física, porque eu brinco que, veja, uma coisa, se você tropeça na rua e é uma senhora que faz exercício, uma pessoa que tem um cotidiano rico de atividades, você consegue se equilibrar. Agora aquela senhora frágil, né, que caminha com dificuldade, se bate um vento ela cai e quebra o osso. Então o caminho é manter um cotidiano rico de atividades, funcional, para garantir a autonomia ao longo da vida. Falando de labirintite, existe, assim como o cérebro exercitar-se, existe algum exercício, algum modo de prevenir ou de cuidar melhor dessa questão para evitar labirintite? Existe. Primeiro a gente evitar os abusos, né? Abusos principalmente de cafeína, de chocolate, de bebida alcoólica. Outra coisa que não só em relação à labirintite, mas interfere muito nisso, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para a medicação. A gente sabe que algumas medicações, especialmente aquelas medicações indutoras do sono, as medicações tarja preta, né? Elas se interagem entre si, de forma que pode aumentar o risco não só da labirintite, mas de uma queda à noite ao ir ao banheiro fazer xixi, por exemplo. Né? Isso deve ser muito bem observado. E aí eu volto a me repetir aqui,
que a terapia para isso é realmente a fisioterapia, o exercício físico. A gente tem que se repetir que a autonomia vem da capacidade física, que vem do exercício, da rotina de exercícios, perfeito, ou estruturado ou não, é se manter ativo, perfeito, fisicamente e psicologicamente sempre. E já que falamos em nos mantermos ativos, a libido é algo que as pessoas... Uma amiga minha disse que a neta falou: vó, você transa? A avó tem 66 anos e a neta pequena, assim, mocinha, já bem mocinha. Quer dizer, as pessoas se assustam que esta funcionalidade, que esta libido exista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É outro preconceito? É outro preconceito, é um tabu. É curioso que isso é muito pouco dito no consultório hoje em dia da população que está idosa. Mas a população que está envelhecendo, o jovem idoso, o idoso fit, eles trazem isso com mais frequência. E é curioso que os filhos se assustam mesmo. Ao final de uma consulta, às vezes o filho acompanhando o pai, quando o pai aborda o tema sexualidade, a gente percebe um grande constrangimento. E é curioso isso, existe a libido está ali, a libido deve ser mantida. O sexo não vem só do coito, da relação sexual em si. É uma das possibilidades sexuais, mas assim, o prazer vem ali da região genital e isso tem que ser orientado da melhor forma possível. Sabe o que me chama a atenção? As gerações idosas, né, que hoje estão idosas, elas trazem consigo uma valorização do sexo, talvez muito maior do que a geração mais jovem. Talvez porque os mais jovens eles tenham tanta informação, tantas atividades, talvez eles não valorizem tanto quanto as pessoas que estão idosas. De 60 a mais, doutor Tiago, lhe garanto, ninguém está valorizando quantidade. Uhum. A pressa não existe. Exatamente. O que importa é essa energia que se forma em volta de um prazer de estar junto, de um toque, a valorização do cheiro. Claro que uma pessoa de 80 anos de idade não tem, teoricamente, o mesmo desempenho de uma pessoa de 30, mas tem suas formas de desempenho, suas descobertas. E aí a gente pode dizer que essa prática, né, da sexualidade é saudável. Saudabilíssima. Saudabilíssima. É uma das motivações de prazer da vida, né? A gente, falando sobre projetos, um projeto é manter a minha sexualidade ativa, é ter uma parceira com quem eu gosto de estar, que seja além de companheira. Eu não posso, não quero, não devo abrir mão de uma parte tão rica e prazerosa do cotidiano de quem está envelhecendo, por ter ficado idoso, por ter ficado velho, né? O velho tem prazer, esse prazer deve ser valorizado, deve ser buscado de forma saudável. É preciso chamar atenção para, claro, né, para todas as nuances disso. Segurança também. Da segurança, a gente vê os casos de doenças sexualmente transmissíveis aumentar nessa faixa etária. Verdade. Então, isso faz parte da valorização da família, da relação marido-mulher e todas as nuances da diversidade cultural. A gente tem que buscar esses projetos, a gente tem que ter um companheiro e a gente tem que valorizar, sim, de forma saudável, o quesito sexo na terceira idade. E lembrando, outro preconceito é que, eventualmente, você perde seu companheiro, sua companheira, ou se separa, ou há uma morte. Não há por que não encontrar um outro. Né? Recomeçar, isso também revitaliza. Revitaliza, acho que tudo tem um novo caminho, as pessoas nunca há tempo para deixarem de se reinventar. É importante ter um companheiro, é importante ter esse ciclo rico, né? As pessoas não devem fechar essa porta. A gente vê situações em que as pessoas arrumaram um companheiro depois de mais velho
Isso é uma relação saudável que engrandece, aumenta a chance do convívio social. A gente tem dois problemas, né? Que a viuvez é também, assim como eu falei em relação à aposentadoria, Perfeito. a viuvez, quando ela chega, acende um sinal amarelo, por preconceitos que a gente carrega. Preconceitos em relação à mulher, que ela não poderia ter um novo companheiro, ela teria que ser recatada, há uma condição de viúva, triste, chorosa, e você sabe que isso não acontece muito. Não. Acontece, é muito pior na viuvez do homem. Eu digo que é um capítulo da geriatria a viuvez do homem. O homem tem a mulher frequentemente como o motor social. É a mulher que aproxima dos filhos, então a mulher que está ali é o veículo do carinho. Então a gente tem que se despir dos nossos preconceitos. A mulher nunca é cedo ou nunca é tarde para arrumar uma pessoa que a gente ama, de trabalhar a questão das carícias, do carinho, e nisso certamente o sexo tem um papel preponderante. Perfeito. Eu queria a sua opinião para finalizar sobre esse projeto Brasília dos 60+, em que envolvemos o turismo também, chamando para Brasília, né? E para a medicina de Brasília como sendo hoje um ícone, né? da ciência, um polo, né? de medicina. Que o senhor desse sua opinião sobre esse projeto e mandasse sua mensagem para os 60+. É um prazer estar aqui sempre, é um prazer apoiar projetos que enriquecem a nossa cidade com um olhar tão específico para essa população que a gente tem de Brasília. É enriquecedor a gente perceber que a população que está envelhecendo em Brasília tem uma mentalidade diferenciada. É diferente das outras cidades, por exemplo, o idoso que envelhece em Brasília, ele quer viajar, ele quer aproveitar, ele quer participar de projetos. Frequentemente as pessoas viajam, sabe? Diferente de outras cidades. Então, e querem ter informação, e querem buscar o convívio social, e querem estar em contato com as pessoas que lhe completam enquanto amigos, companheiros. Nesse intuito, esse programa é fundamental em enriquecer esse círculo social, dando margem que as pessoas visitem a nossa cidade, ela é adaptada a isso. A nossa população está envelhecendo, né? A população que chegou em Brasília na época da construção da cidade, que deu um duro danado, merece agora o seu descanso, e eles têm participado com muito prazer desses projetos, e eu acho e tenho certeza que Brasília 60+, só vai engrandecer tudo que a gente tem trabalhado na geriatria e gerontologia de Brasília.